O terceiro episódio do Corrida das Blogueiras 7 tá pegando fogo. Gente, eu acho que esse foi o episódio que mais rendeu acontecimentos. Teve suposição de transfobia, de gordofobia, teve vários ex-participantes comentando também, várias coisas rolaram, né? Eu lembro que logo nos primeiros reacts que a gente fez aqui, eu até comentei que os meninos do Diva Depressão tinham falado que ia demorar um pouquinho pra pegar no tranco, mas pegou no tranco lá no episódio 3, que é esse que a gente vai ver agora, comentar aqui junto com vocês, né? E realmente, eles falaram que ia ter episódio já com um dedo na cara, hein? Eu acho que o bom dessa temporada é que tá todo mundo se posicionando, ninguém tá sendo em cima do muro, né? Tá todo mundo falando mesmo o que pensa. Até a Milena, que é um pouquinho mais quietinha nesse episódio, colocou o dedo na cara da Mad, né? Mostrou as garras dela. Mas vamos falar primeiro, olha, gente, que tá gerando aí muitos comentários na internet, ó. Mari aqui, Momó? É a Maco- Cosmos, eu acho que é Maqui o Cosmos. arroba. Falou assim, ó, de longe o episódio de Corrida das Blogueiras que me fez ter um misto de sentimentos. Fiquei com vergonha, raiva, feliz e ri muito. Muito obrigado, Diva Depressão, pelo entretenimento. E também teve aqui, ó, comentários do Bob, que falou, Corrida das Blogueiras melhor que Drag Race, não é pra fazer competição entre reality, gente, pelo amor Rivalidade de entre Deus. realities. Já tá tendo muita rivalidade aqui nesses episódios. O Marcelo também falou que amou esse episódio do Corrida das Blogueiras e finalmente decolou. É isso que eu falei pra vocês, né? Demorou um pouquinho, mas decolou. Mas antes de falar sobre o episódio em si, gente, vamos falar também que o episódio sempre começa falando das eliminações, né? As pessoas que são eliminadas do episódio anterior. E aí, gente, o que aconteceu, Momo? Dessa vez, o eliminado foi ninguém, porque não teve. Não teve, gente. Teve Isso, salvamento. E isso gerou muita frustração e muita gente, porque a gente tinha até comentado, né, no episódio que a gente fez, o episódio anterior que a gente fez o React, a gente até falou que, de fato, não tinha movimento a foto do Jordan, né? Exatamente. Então, obviamente, seria mais prudente que ele fosse eliminado, né? E aí, o discurso do Diva Depressão foi que os dois entregaram o que eles pediram, né? Tava dentro do briefing, né? Assim, a gente não acredita no mesmo, porque não teve movimento e era o básico que era pedido. E eu acho que foi, assim, um tiro no pé, né? Porque eles poderiam ter usado esse salvamento duplo em um momento mais apropriado, né? Exato. Inclusive, nesse episódio, tem duas pessoas que estão na Berlinda, né, para ser eliminado. E aí eles poderiam usar essa cartada agora nesse episódio, né? Pode ser que essas duas pessoas que podem ser que fiquem, né, rendam mais, né, se elas ficassem, né? Então, assim, eu também concordo, eu acho que não teve justificativa para esse salvamento duplo lá do flop. Eu acho que a foto do Jordan, ela não entregou, assim, minha opinião sincera, tá? Gosto do Jordan e tudo mais, mas Sim. eu acho que não entregou, não tinha movimento, basicamente ele tava parado lá, né? Em compensação, as outras, realmente, se a gente for analisar, tinha essa questão do movimento. Enfim, né? Nossa opinião, não tem como mudar. E é isso, né? Mas muita gente tá comentando aqui, por exemplo, o Rafis comentou, falou que o Diva Depressão tá querendo matar a Corrida das Blogueiras, que ideia tenebrosa de salvar duas pessoas que foram horríveis no flop. Depois de salvar o pior novamente, que não inovou em nada, sendo que o critério era inovar. Eu acho que seria até mais prudente se eliminasse os dois, né? Porque um tava sem o fundo, o outro tava sem movimento, tava bem caótico. Eu também acho, ó. Inclusive aqui também, Nage comentou que o Corrida das Blogueiras 7, pra mim, meio que já morreu essa semana, salvando o Jordan, que já era pra ter saído há tempos. Mas eu acho que ela deve ter comentado isso aqui antes de ter assistido o episódio, né? Porque o episódio entregou. Entregou bastante. Inclusive, o Jordan apareceu muito, principalmente no lounge, né? Mas a gente vai falar mais pra frente, né? Exato. Mas, ó, esse episódio foi o episódio que a redenção, né, da Kitty. Nossa, gente, o que eu dei risada desse meme aqui, ó, vocês que assistiram viram que tiveram vários momentos de choro da Mad. E aí a Kitty, gente, eu amei essa foto aqui. Gente, foi basicamente um plot twist, né, esse episódio, porque a Mad ganhou os 2 primeiros episódios e a Kitty tava no flop da última semana, Exato. né? E aí a Kitty saiu do flop para o winner desse episódio. Então foi basicamente o inverso, né? Exato. Não, eu amei essa foto, gente. Inclusive o pessoal tá até fazendo várias outras montagens aqui, ó.
A mulher, a Raíssa comentou que a mulher voltou, a mulher se destacou, a mulher winnerizou, a mulher se posicionou, a mulher disparou. Gente, porque a Kitty, ela... Igual minha mãe fala, a Kitty não tem língua nos dentes. Não tem ossos. Não tem osso na língua. Minha mãe fala, não tem osso na língua. Nunca vi alguém ter osso na língua, mas gente, beleza. vocês já ouviram essa expressão? Que a primeira vez que eu falei que nunca tinha escutado, eles falaram que era algo super comum, mas eu nunca escutei isso. Minha mãe sempre falou, fulano não tem osso na língua, mas beleza. Ela já não tem osso na língua. E no Lounge das Blogueiras ela também falou, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso que rolou no Lounge das Blogueiras, mas ela falou bastante, né, Momo? A redenção veio e ela tá aí ganhando o coração de muita gente, né? Exato. Ela tava nos primeiros episódios ali como odiada, que criou uma rixa gratuita lá com a Mad. Entre as mas drags. agora o pessoal tá gostando mais dela. E aí um outro tema é do Ravi, né? O Ravi já foi eliminado, mas nessa semana em especial... Ele tava super feliz nos stories, porque ele tava comemorando, se eu não me engano, 30 mil seguidores que ele bateu. E aí, no próprio dia, já surgiu mais ali, quase 13 mil seguidores, então já bateu 43 mil. E aí, ele percebeu que essas pessoas não pareciam ser seguidores reais, né? O que indica que talvez alguém tenha comprado seguidores por gostar dele, né? Querer ver que ele cresça. E aí, ele pediu pro pessoal não fazer isso, né? Porque estraga... entrega de conteúdo, né? Enfim, tem várias coisas ali que pode prejudicar a imagem dele. Então, ele bloqueou a conta por um tempo, né? Tá privada. Ele tá tentando remover os seguidores manualmente. Imagina remover esse tanto de gente manualmente. Muita gente, né? É muita gente. E ele também falou que ia conversar com o Instagram, enfim, né? Ele tá tentando resolver a sua situação. Mas fica aí a nossa dica, né? Não comprem seguidores, porque isso não ajuda realmente nenhuma rede social. Eu acho que pouca gente sabe, mas quando o Instagram vai entregar um conteúdo, ele entrega primeiro para a base de seguidores da pessoa, né? E aí, quando tem muitos seguidores fakes... Não vai ter performance, não vai ter entrega. Então, o vídeo vai entregar para 50 pessoas fakes que não vão curtir, não vão comentar, não vão interagir. Automaticamente, o Instagram entende que não é um conteúdo relevante, né? O Instagram ou qualquer outra rede social também, né? Se você gosta de alguém e quer ajudar essa pessoa... Manda pros amigos, compartilha, engaja com o post e tudo mais, mas não faça esse tipo de compra, porque só vai prejudicar a pessoa, né? E aí ele apareceu lá, como vocês foram acompanhando aqui, conforme o Momo foi falando, ele tava super feliz, mas depois ele se tocou que realmente não eram seguidores verdadeiros, né? Ele até tinha escrito lá, né, Miss Simpatia vem aí. Coitado, então, assim, né? Porque fica com uma expectativa grande... de que tá fazendo muito sucesso, e aí logo no segundo momento que vai conferir já cai tudo por terra. Um balde de água fria, né? Mas aproveitando, né, que a gente tá nesse assunto, se vocês também gostam dos nossos conteúdos, já sigam também, porque isso também nos ajuda a continuar por aqui, né? Exatamente, aproveita e deixa seu comentário aí também, o que vocês acharam desse episódio, e vamos continuar falando aqui do Corrida das Blogueiras, ver o que mais rolou. Porque a gente teve o Mini Challenge, né? O que foi o Mini Challenge? Então, gente, o Mini Challenge foi uma mini prova ali, né, como o próprio nome diz, antes de ter o desafio principal, que foi chamado de Blogs Goods, né, uma referência aí ao Bob Goods. E ali eles iam avaliar o desenho que ficou mais bonito, né, entre os participantes, né? Eu tava com um negócio na cabeça que eu ia falar, e eu tô vendo a foto da Solita, e eu tô até um pouquinho com o coração tranquilo. Porque eu ia falar que esse negócio de Bob Goods mexe muito com a minha vida, porque eu já fui cancelado por Bob Goods porque eu pintei um céu de azul. E aí, os seguidores ficaram lá me julgando, porque eu pintei um céu de azul. Mas, ó, a Solita tá aí pra me fazer companhia que o céu é sim azul. Nosso mundo é diferente, gente. Não, na verdade, você pintou a nuvem de azul. Eu falei o céu, é a nuvem, igual ela. Gente, nuvem não é azul, né? Vamos... A Solita me entende. Não, mas tudo bem, vai. no mesmo universo. Mas tudo bem. É azul. O Bob Goods é seu, você pinta como você quiser. Mas aí, é isso. Uma coisa assim que a gente já tinha comentado em outro episódio é que infelizmente não dá pra ver de forma clara todos os desenhos, né? A edição é muito ruim nesse a produção sentido. Não coloca ali um quadrinho assim de tela cheia com desenho, que é algo básico, né? Então dá pra ver que tem um ou outro print aí que a gente tirou do episódio que vai estar tortinho, não vai estar 100% bonitinho e na maioria das vezes não vai estar na tela cheia, né?
Porque não teve um close no desenho em si. Então a gente ficava meio pensando, nossa, mas por quê, né? Mas enfim, como vocês podem ver aí que a gente tá passando, tiveram vários conceitos. O Bob Goods, né? O blog Goods que eles fizeram foi inspirado em momentos icônicos de outras temporadas do Coisa dos Blogueiros. Então, teve o momento ali do Wilson, tiveram vários momentos assim engraçados que renderam bastante comentários, né? E as pessoas, os participantes pintaram como acharam melhor, né? Então aqui a Manila pintou tipo uma referência a Simpsons. Ó, então a gente consegue. A Mary fez ali um extrazinho ali no fundo. Gente, esse eu acho que foi um dos mais crus, né? Eu acho que a madrinha, nas provas, ela ainda tá faltando um negocinho, né? Um Tá pegando no salzinho. tranco ainda, né? Gente, a personalidade dela é assim, maravilhosa. Todo mundo é fanático pela madrinha, mas eu acho que em prova ainda tá faltando uma entrega, né? Eu acho também, ó, só pintou aqui pouquíssimo tempo. Tudo bem que eles tiveram acho que 15 minutos, né, pra Foi pintar. pouco tempo, mas Não mesmo sei se foi 15 assim, minutos, mas foi um eu, tempo eu ok, também assim. não lembro quando foi, mas eu acho que dava pra fazer algo mais completo, né? É, Por exemplo, olhando o da Kit também tá um pouquinho branco, mas ela pelo menos fez ali umas cores diferenciadas, né? essa foi a Tentou. imagem que renderam os memes do É. começo que a gente tava falando, né, ó. Aí o da Jordan também, o pessoal, eu acho que se não me engano foi esse que o Fih e o Edu falaram que parece que as pessoas não estão nem interessadas em ganhar prova, porque, Não gente, se olha esforça, só, né? pintou o cabelo, pintou o vestido e alguns planetinhas ali, foi realmente bem fraco, né? Ai, gente, eu ia ter um pouco de vergonha, sabia? Esse daqui foi o da Giovana, né, Momô? Que foi a vencedora do mini challenge, Que né? é aqui, ó, pintou a Vini Freire. Mas eu amei o da Giovana, porque, gente, olha só. Aí a gente tem que dar zoom pra ver. Tem que dar um zoom aqui pra ver. Mas olha só, gente, que bonitinho que ficou. Não pintou toda a Vini Freire, mas fez aqui alguns detalhes. Um Repetiu. sombreado na bochechinha pra fingir que era uma makezinha, Olha, né? repetiu inclusive o mesmo estilo de pintura na imagem aqui dentro do computador. O computador amarelado, como se fosse aquele computador das antigas. Não, o Fez um dela tá realmente sombreamento. maravilhoso. Ficou muito legal, gente, o da E Giovana aí, aqui. olhando de longe, às vezes a gente não percebe, né? Que eu vi alguns questionamentos de pessoas falando assim, nossa, por que que ela ganhou, né? Não teve tanta cor. Mas é realmente isso, né? O trabalho que ela fez, sombreamento, ela fez uma make. Se você for comparar com os outros, olha isso aqui. O meu, eu não sou referência, né? Eu gosto de julgar o dos outros, mas eu, enfim, né? Não conseguiria fazer algo tão bonito assim. Exato. E aí vocês já viram ali que até deu um spoiler de qual foi o desafio principal, mas já comentei aqui que a Giovana foi a ganhadora e etc. E ela teve uma vantagem, né, na prova principal, né? Como duas pessoas foram salvas, né? Era para uma ter sido eliminada e acabou retornando os três que estavam no flop. Eles tinham que fazer uma prova de remake de novela, né? Seria remake de Blogueirinha Feia. E aí os grupos seriam de 4 pessoas em cada grupo. Então a vantagem da Giovana foi escolher em qual grupo ela participaria, já que ela seria o quinto elemento do grupo, né? Exato, gente, mas é aí que mora o cerne, é aí que mora onde nascem todas as tretas do episódio, gente. Tudo nasceu aí na prova Foi. principal desse remake. Quem escolheu o grupo, inclusive, foi a Mad, porque ela foi Isso. vencedora da última prova, né? Como a Mad teve que escolher o grupo, acho que isso subiu um pouquinho na cabeça da Mad. Ela entendeu que ela era a líder do grupo por ter escolhido, né? Mas na verdade isso não existiu, né? Os meninos deixaram claro que era uma prova individual, né? Era uma prova em grupo, mas que não tinha líder. Com avaliação individual. Isso. E a média acabou entendendo que ela escolheu o grupo, então ela tomaria as decisões de quem faria qual papel. Exatamente. E aí vamos dar uma olhada, gente, que primeiro rendeu um meme aqui super engraçado. Sem olhar muito aí, Momô. Aí, Gente, ó. olha esse close que fizeram na pessoa. Que é isso? Olha a cara da Solita, gente. Gente, que humilhação. Não, gente, sério. Assistindo, a gente tinha a sensação que realmente a prova tava sendo meio que um caos, né, Momô? Tava assim um negócio meio vergonha alheia mesmo, né? Nossa, gente, foi muito caótica essa Não- prova. Teve muita gente que até comentou que também achou um pouquinho injusto os meninos exigirem tanta qualidade no vídeo, sendo só 40 minutos pra você gravar, pra você editar, pra você ter que ali
transferir arquivos de um celular para o outro. Então, realmente é muita coisa, né? Mas também vai da estratégia da pessoa, do grupo em si, de criar ali um planejamento para fazer as coisas dar certo, né? Então, igual o segundo grupo, eles já falaram, vamos tentar fazer tudo de um celular só, porque daí já fica tudo no mesmo celular, é mais fácil para editar. Exatamente, Então, Bom, já adiantando, gente, já vou até falar aqui pra vocês já sobre resultado de prova e tudo mais, porque não vai ser o foco do nosso comentário aqui hoje. Não foi o grupo da MED que ganhou a prova. Se vocês assistiram, vocês vão ver isso daí. Porque realmente ficou muito caótico o Tava vídeo bem ruim. deles. Tava vazando áudio. Tinha take que eles não cortaram. Então aparecia eles falando, vai, pode gravar. Ah, dá já tá um gravando. sorriso aí mais forte. Então assim, foi muito, muito caótico. Eles estavam com vergonha ali. Rendeu até um momento ali de tensão na hora da avaliação, porque eu acho que no nervosismo a Mad começou a dar risada ali e isso, os meninos ficaram super incomodados. Até relembrou um pouquinho aquela situação da Luna Scarlett, né, que ficou rindo enquanto tava o vídeo horroroso lá passando, e os meninos ficaram bem chateados porque tinha uma marca patrocinando aquele Isso. episódio, né? É como se não estivesse levando a sério, né, É. a questão ali que eles estão fazendo, né? Então foi algo bem similar, só que não foi só da Mad, a Barcelos também falou que ficou muito nervosa e acabou rindo também com a situação. E aí, enfim. Cada um lida ali de uma forma com o nervoso, né? Isso. E apesar do segundo grupo ter sido melhor, Jordan acabou não se salvando, né? Porque da performance de todo o grupo, Jordan foi mais fraco e como a avaliação era individual, também foi pro flop, né? Junto com a Mad e com a Solita. Esse flop foi um pouquinho diferente, né? Porque as pessoas tiveram que falar qual que era o elo mais fraco ali, né? Quem eles votariam para ir pro flop, né? Isso. E aí, por maioria dos votos, Solita e a Mad acabaram por ficando com os piores resultados, né? Exatamente. E aí veremos no começo do próximo episódio quem será o eliminado. Não sabemos, mas o que a gente quer comentar aqui, né, nessa história toda, é sobre o desenrolar da prova, porque é nisso que eu falei, né, que começaram a gerar essas polêmicas todas. Gente, primeira coisa foi que a primeira rusga, digamos assim, foi justamente com a Solita, que a Mad tava nervosa, tava lá, Tentando meu passar Deus, os meu Deus, arquivos, tentando né? passar arquivo, não vinha. E aí eu vou passar o vídeo pra ver se vocês Conseguem ouvir, né, o que ela falou durante o episódio. Vamos lá. Cadê o take de eu saindo? Tem um take de eu saindo. Tem. Aqui, ó, vou te mandar. Me manda agora, amigo. Me manda agora, amigo. Tem que ser agora. Manda. Vai. Pra dar 3 minutos, pelo amor de Deus. E aí, gente, eu não sei se deu pra ouvir, porque tem bem um pontinho da produção, da edição, que eles colocam bem em cima, mas ela fala, me passa amigo, né? Uhum. Ela chama a Solita no pronome masculino, né? Então, isso já causou uma comoção aí da galera na internet por uma suposta transfobia, né, essa situação. E aí eles também, eu confesso que quando eu estava assistindo o episódio, eu acho que por conta desses efeitos sonoros que eles colocam, eu não tinha prestado Também atenção não. nisso, não foi algo que me chamou a atenção. Mas teve esse segundo momento aqui que também repercutiu bastante na internet, que é a Mad chamando a Milena e a Solita no masculino novamente, né? A gente entende que quando a gente está falando em grupo, a gente acaba se referindo, né, quando tem homem e mulher, no pronome masculino, mas não era o caso, né? Eram duas meninas, né? Era a Milena e a Solita, né? Então ele deveria ter se referenciado como mulher. Vamos assistir também para ver se dá para ouvir isso. Vou fazer o seguinte, pegar algumas falas da blogueirinha, os dois fazem. Isso, eu acho. É sobre. É porque Os dois fazem. Os Então, dois fazem. é essa referência ao pronome masculino que gerou aí bastante desconforto na internet. E realmente, né, gente? Eu acho que fica um pouco esquisito esse tipo de coisa, né? Inclusive, gente, a própria Dakota Monteiro foi no Twitter lá falar um pouco sobre essa questão da Mad ter errado o pronome, falando que realmente é ofensivo esse tipo de comportamento, né? No final do texto, inclusive, a Dakota fala que acha que de fato foi transfobia, né?
E aí ela até pede para não invalidar, né? Porque tem muita gente que fala assim, errou, confundiu, mas principalmente para Dakota, que faz parte da comunidade, né? Então ela tem um poder maior de entender esse lado, né? O que ela passa, as dores e vivências, né? Exatamente. Então ela defendeu bastante a Solita e sentiu muito pela situação com a Mad, né? Agora, a parte que foi ruim é que até então a Mad falou que de forma alguma tinha chamado de amigo, que ela tinha falado amique, né? Inventou lá inventou, Supostamente. Para a gravação. Ela falou que inicialmente tinha chamado de amique, que é comum ela chamar as pessoas assim, mas mesmo assim, né, depois que teve toda a repercussão dos vídeos, ela acabou indo pedir desculpa pra Solita, né? Mas tem um trecho que ela responde a Dakota que ainda assim é um pouquinho na defensiva de início, né? Exato. Inclusive, a própria Dakota, no texto que ela fala aqui, ela fala, ó, foi transfóbico sim, né? Mas que se resolveria se ele tivesse simplesmente falando, olha, eu fiz merda, me desculpa, vão me policiar e tudo mais. E é isso. Ele fala, o Mad falou, né, que na internet dessa forma e tudo mais. E a Dakota até falou assim, que piorou pro lado dele, né? Se tivesse sido desculpado, teria Já sido teria resolvido, muito né? melhor, né? Enfim, né, gente? Achei Poderia muito... ter falado, eu tava muito nervoso lá porque eu queria pegar os vídeos e editar, e fiquei num momento de burnout, de estresse agudo lá, então acabei não me atentando à situação, mas enfim, acabou indo pelo pior lado, que é de não assumir o erro e tentar justificar com alguma coisa, né? E aí então tem os comentários, as respostas, né, da Mad pra Dakota, né? Então, na verdade, ela fala que não queria invalidar o comentário da Dakota, mas que parecia que ela mais queria prejudicar a Mad do que, de fato, elevar a situação da Solita, né? De ensinar as pessoas ali o correto e falar sobre a pauta. E aí, logo após, eu acho que ela deve ter repensado, e aí ela fala que já conversou com a Solita, né? E ela entendeu a situação e já tinha se resolvido com ela, mas não queria que esse assunto fosse para frente. Exatamente. Mais aqui posicionamentos dela, né? Falando que não gosta de ver que o pessoal na internet gosta de ver esse linchamento virtual, que se vocês se importam tanto vão acolher a Solita. Então, é uma situação difícil, uma né? situação muito delicada, né? A gente entende o lado da Solita, porque realmente ela até comentou, tava vendo um outro post que ela fez, né, que é esse aqui, e ela fala que durante o programa ela sim percebeu, ela voltou chorando lá no final da prova, né, pra hospedagem que ela tava no hotel, e ela sentiu muito, chorou, mas ela quis apagar esse assunto porque ela não queria que rendesse, né, porque quando rende, aí as pessoas voltam a falar que é uma pessoa trans, né? Enfim, ela não queria voltar a esses assuntos, ela queria só realmente viver a vida dela ali e deixar passado esse tema. Eu acho isso muito delicado, porque as pessoas... até mesmo a gente, assim, quando a gente sofre algum tipo de preconceito, a gente tenta a gente simplesmente se cala, né? E é muito triste isso, as pessoas simplesmente se calarem, ter que engolir isso, voltar pra casa e chorar, porque as pessoas simplesmente não têm um mínimo de empatia. Principalmente no nosso universo, né? Que a gente sabe que quando a gente expõe algo, a gente também fica mais suscetível a ter outros tipos de crítica, né? Então acho que talvez foi o posicionamento dela de vou tentar apagar isso, porque senão outras pessoas vão dar opinião, sendo que é uma vivência que é exclusivamente dela e não tem como as pessoas darem opinião sobre isso. E aí acaba também que quando ganha essa proporção, o holofote fica em cima disso só, né? E aí vai acabar tirando o foco de outras coisas, talvez de performance em outros desafios e tudo mais, vai sempre alguém lembrar desse tipo de coisa, né? Então, esse foi a forma da Solita lidar com isso, né? Responder a situação. E cabe a ela decidir como que ela quer lidar, né? Então é isso. E aí a Solita também participou do pit stop das blogueiras, né? É importante a gente falar que o pit stop das blogueiras aconteceu antes mesmo da transmissão desse episódio 3, né? Que aconteceu toda essa questão com a Mad falando o pronome errado da Solita, né?
Mas ainda assim, pra vocês verem como a Solita talvez já estava um pouquinho balançada, ela fala sobre a questão de nomes que a Mad erra, né? Vamos assistir? Vamos. Primeiramente, eu queria entender qual que é o problema da Mad, que ela não consegue pronunciar o nome das pessoas. Primeiro é Gordon, depois ela me chamou de Solitar. Gente, meu nome é Solita. Meu Deus, essa pronúncia foi tipo, de onde que ela tirou esse Eu não acento? sei. Solitar. não Solitar? sei. Fica chamando todo mundo pelo nome errado. Tipo assim, amiga, learn, aprenda. Às vezes nem tudo é sobre malhar o braço, tem que malhar o cérebro também. Oh, meu amor, se vai tomando. E aí, gente, porque nesse episódio também tava lá a Mad falando, solitar, solitar, solitar. E aí até a Milena começou a falar também solitar. Com porque eu foto de acho que- pessoas, né? É, porque, gente, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Quando alguém começa a falar alguma coisa ali, eu falo assim, gente, será que eu tô falando errado? Eu acho que eu vou seguir o bonde ali pra não errar, né? E aí eu acho que foi o caso, né? Começaram a chamar solitar, e aí eu acho que a coitada da Milena, depois da 1000ª vez da Mad falou solitar, ela falou, é solita, não tem essa Exato. de solitar, não. Exatamente. E aí, a Solita, inclusive, aqui deu um spoiler da próxima situação que também gerou desconforto com a Mad também, é que logo foram resgatar, né, esses momentos da Mad na internet, né? E aí viram que logo quando o Jordan foi se apresentar, a Mad não chamou ele de Jordan, chamou ele de Gordon, né? Isso. Não tinha entendido direito, supostamente, o nome ali, né? E aí criou uma situação que as pessoas estão comparando a um tipo de gordofobia, Exato. né? Porque Jordan com Gordon talvez associe a gordofobia, né? Então isso também repercutiu bastante essa semana. Vamos ver. Entretenimento. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: planta não você. Como é que é o seu nome? Jordan, prazer. Gordon? Prazer, Jordan. Jordan. Ah, Jordan. Vamos ouvir de novo? Entretenimento. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: planta não você. Como é que é o seu nome? Jordan, prazer. Gordon. Não sei pra vocês, mas pra mim ficou muito claro Jordan. E aí foi outra coisa que a gente também não associou no dia. Eu acho que a Não. gente estava muito eufórico com os participantes. E aí não foi algo que a gente conseguiu perceber no momento, né? Mas, em contrapartida, a outra situação que estão levantando aí nas redes sociais, a gente percebeu no episódio. E aí a gente até falou assim, cara, a gente precisa falar sobre esse tema, né? Que foi com a Barcelos, né? Ele fala sobre o sotaque, né? Ela ia representar a Lorelai, né? Esqueci o nome da... A Miranda. A Miranda. E aí a Jordan vai fazer uma pergunta sobre o sotaque. Se ela usaria o sotaque dela, né? Que ela nasceu com sotaque. A Mad vai A fazer. Mad, eu falei quem? A Jordan. Aí a Mad vai É lá. muito nome hoje. É muito nome. Aí a Mad vai lá e questiona sobre o sotaque. Vamos ver esse trecho também? Mas sendo, sabe, mulherona empoderada, dona da empresa, eu acho que daria certo. Amiga, você vai fazer esse sotaque nordestino? Eu vou fazer a minha voz. Bafo. Eu não vou estar em Você é de onde? Campina Grande, Paraíba. Amiga, você vai fazer esse sotaque nordestino? Complicado, né? Esse comentário, gente. Não dá pra fazer paulista hoje? Não dá É pra o paulista sotaque ser dela, carioca? gente. Gente, é o tipo de coisa que supostamente também leva a uma situação de xenofobia, né? Que é quando a gente fala pra pessoa, dá pra você deixar de ter a sua essência, de ter a sua cultura, né? Tudo isso que você carrega de bagagem e adaptar para algo que seja mais confortável para mim, né? Nossa, gente. Quando você fala isso, você está sendo xenofóbico com a pessoa, né? Eu acho que talvez ela poderia ter falado de uma outra forma, né? Não do sotaque, mas falado assim, você não consegue se impor mais, né? Ser mais empoderada, né? Porque tem essa personalidade forte. Mas realmente o sotaque é algo que é um pouquinho diferente para um remake. Ela já tá todos os episódios falando com todo mundo, então já é algo um pouquinho óbvio, né? Saber que ela tem um sotaque nordestino. Eu acho que não coube muito na situação esse comentário, né? Até porque o Mad também tem o sotaque carioca. né? E em nenhum momento foi levantada a questão do Ninguém sotaque perguntou, dele. dá pra você fazer paulista nesse Exatamente. episódio? E quem disse que somente o sotaque paulista ou o sotaque carioca é o correto, sabe? Não existe isso, gente. E aí eu acho que o que mais pegou é que logo depois ele dá uma risadinha e fala, eu, hein?
Então acho que isso foi o que mais incomodou as pessoas. Tá sendo polêmico, e aí a Barcelos se pronunciou também sobre isso. Então, tá vendo? A gente tá tendo muito pronunciamento, muita gente falando. Nossa, esse episódio rendeu, hein? Rendeu. Vamos ver o que a Barcelos falou. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale a pena a gente assistir. Amiga, você vai fazer esse sotaque nordestino? Eu vou fazer a minha voz. Bafo. Isso foi dito a mim no terceiro episódio do Corrida das Blogueiras. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar, porque isso não é um caso isolado. E assim, pra mim isso é um assunto meio difícil de ser falado, porque é um assunto tão velado e de forma tão sutil, que eu sempre fiquei me questionando, será que é isso mesmo que eu tô pensando ou será que eu tô ficando doida? E sempre que um nordestino fala sobre isso, é muito comum que as pessoas associem isso a um estereótipo ou a uma personalidade, como por exemplo a Juliette. Só que vocês não podem nos resumir a uma única personalidade. Ela não foi e nem vai ser a única a sentir essa estranheza, sabe? Porque essa história começa muito antes. Tipo quando alguém corrige teu sotaque, ou te interrompe pra rir da tua fala, ou quando duvidam da tua competência só porque o som da tua voz é diferente do que tá nas grandes mídias. E desde que isso aconteceu, tem uma galera dizendo que isso é uma invenção. E é uma invenção mesmo. E já que vocês gostam de referências, o historiador Durval Muniz chama isso de a invenção do Nordeste. Um Nordeste criado pelo olhar hegemônico, desenhado como lugar do atraso, do exótico e do caricato. E o pior é que esse olhar ainda decide quem é levado a sério. No trabalho, na internet, nas culturas, nas universidades. Se um conteúdo vem do eixo Rio-São Paulo é tendência, mas se vem do Nordeste, é regional. Um país inteiro que aprendeu a nos consumir, mas não a nos reconhecer. Vamos puxar isso agora um pouquinho pro reality show? Porque assim, quando a gente fala sobre isso, dizem que a gente tá querendo criar uma narrativa. Mas primeiro que essa narrativa ela já foi inventada, ela já foi criada. E segundo, pra que eu vou querer criar uma narrativa em cima de um programa que já foi gravado? Porque o único sotaque posto em questão é o meu. Mesmo a gente tendo vários outros ali, como o de Minas, o de Curitiba, o do Rio, o de São Paulo. E eu sei que tem muita gente dizendo aí que foi só uma pergunta. Só que essa pergunta carrega consigo uma história, algo que tá tão enraizado e que vocês não fazem a menor questão de tentar enxergar. Assim, eu até entendo que as coisas podem parecer sutis. Até porque esse é um assunto tão pouco mencionado e é tão naturalizado ouvir coisas como ai, que sotaque bonitinho. Ai, fala uma palavra aí. Nossa, você é tão bonita que quando abre a boca nem parece que tem esse sotaque. Sempre que eu saio do Nordeste, eu escuto algo parecido. Não só isso, como outras coisas também. E muitas vezes eu só fico por escutar mesmo, porque quando eu abro a boca, ninguém me dá credibilidade. E eu entro no Corrida das Blogueiras querendo que entendam que o Brasil é muito mais do que esse grande eixo. Apesar que eu sei que também é difícil, porque só tem eu de nordestina lá e não tem nenhum nortista. A gente tá cansado de só ser reconhecido ou nos nichos da comédia, ou quando vocês querem se apropriar da nossa cultura, ou quando vocês querem vir pra cá passar férias. E em todas as áreas existem profissionais incríveis por aqui, mas que não têm oportunidade, né? E essa falta de oportunidade é justamente por isso aí que vocês estão dizendo que é invenção ou que é vitimismo. Mas a gente tem um nome pra isso. Eu achei esse vídeo dela muito pertinente e ela trouxe falas muito fortes aqui. Enquanto ela tava falando, eu até pensei assim, né? O quanto as pessoas falam, mas é só uma pergunta, mas eu acho que não é só uma pergunta, né? É igual quando você vê uma situação em que, sei lá, a pessoa tá vestida de uma forma e você fala assim, nossa, mas você vai assim mesmo? Sim. Você sabe o que é aquilo, o que tem de intenção por trás dessa pergunta, dessa frase, E né? eu acho que pra gente que vive numa minoria, deveria ser tão mais fácil entender essas coisas, mas aí a gente vê essa situação da própria Mad, né? Que ela, além de ser LGBT, né, ela também está inserida ali no contexto de drag. Então, para ela deveria ser algo muito claro, né? Saber que o Brasil é realmente diverso, tem várias culturas, regiões, enfim, muita coisa que acontece e não fazer esse tipo de Comentário, porque realmente, principalmente para quem já vive isso há muito tempo, né? É uma coisa assim muito triste, né? Eu acho também, gente, mas eu achei ela aqui, Muito a Barcelos, inteligente. muito cirúrgica no que ela Sim. falou. E eu acho que esse vídeo tinha que ganhar uma visibilidade muito grande, justamente por conta disso tudo que ela trouxe de informação. Ela trouxe ali questão do preconceito, que às vezes muitas vezes tá velado ali, né? Então, perfeita aqui. Infelizmente, teve que passar por essa situação ruim, né? Mas enfim, Espero né? que tenha sido só também nesse terceiro episódio e as coisas já se resolvam daqui pra frente, né? Exatamente. E aí, só pra gente fechar essa história, a Mad também se pronunciou, né? Ela falou que o erro dela foi ter se levado a sério demais no Corrida das Blogueiras, mas ela pediu pra todo mundo assistir o Lounge,
que ela ia lá falar, né, das vivências dela, de tudo que aconteceu, e talvez as pessoas entenderiam um pouco melhor ela, né? E na realidade, assim, gerou mais repercussão ainda essa história do lounge, né? Nossa, teve um momento tenso, primeiramente, entre a Kitty e a Mad, como sempre, né? A Kitty perguntando se a Mad se achava a protagonista do reality show. Isso surgiu depois de terem levantado críticas, né? Pela Mad ter tomado a liderança que era inexistente nesse caso. A própria Milena ficou revoltada, falou que nunca mais quer trabalhar com Nossa. ela em nenhum episódio. Ela deu realmente, assim, uma lição de moral na Mad. Eu fiquei, assim, chocado. E se fosse comigo, eu ia querer cavar um buraco na areia e enfiar minha cabeça. Porque a Milena falou horrores pra Mad. Enfim, depois de ser tão criticada, a Mad meio que reconheceu lá no Lounge das Blogueiras que ela se passou em algumas situações, né? Tipo, não existiu uma liderança, ele tomou uma liderança inexistente e tal. Enfim, e ela apareceu falando lá que desde a infância, ela teve uma infância privilegiada até um certo momento, mas depois passou a ter muita dificuldade. Inclusive, em alguns momentos ela falou lá que passou fome na infância e tal. E por isso ela tem muita dificuldade de criar vínculos, de ter amizades e tudo mais, que também gerou umas controvérsias na internet aí, mas a gente não tem nada muito certeiro, né? Mas certeiro, assim. as pessoas estão colocando várias fotos dela com pessoas que ela fala que são amigos, né? Então tem a própria questão dos seguidores que ela chama de amigos, né? Rei amigas. Mas enfim, né? Isso eu acho que é algo mais pessoal dela. Eu acho que ninguém melhor do que ela mesmo para falar das vivências, do que passou, e quem somos nós para julgar. A gente julga o programa em si. Por isso que a gente não quis nem se aprofundar nesse tema aqui, porque não tem material suficiente pra gente trazer aqui pra vocês. E também é uma coisa que só pertence a ele ali, de contar um pouco sobre o passado e etc. Não vale a pena a gente ficar aqui se aprofundando e especulando, né? Então, isso. Eu acho que a gente entra aqui numa zona também um pouco perigosa pra Mad, porque como as pessoas estão criando esse ranço por ele lá no personagem. Eu amo que eu tô transitando entre os pronomes, né? A Mad, ele, não sei o quê. Porque querendo ou não, às vezes é um, às vezes é outro, né? Porque tem... Eu não sei nem qual que é o nome de... o nome dele quando não é drag. Não sei também. Enfim, né? Mas... Não sei. Mas o que eu ia falar é que a gente entra numa zona perigosa, porque como as pessoas estão pegando ranço, então a gente tem que tomar cuidado também para não ficar especulando coisas que não são tão pertinentes assim, entendeu? Então, a gente, eu acho que... Não vai agregar nada. Não vai né? agregar, entendeu? Eu acho que... Enfim, é uma zona um pouco perigosa agora. E aí, gente, aproveitando para falar do lounge, teve uma outra situação. Olha, a gente tenta superar o Jordan, mas toda semana o Jordan é a estrela do episódio. Foi até bom ele não ter saído, porque a gente tem várias situações que acontecem que são engraçadas com ele. A gente tem a Kitty tentando dar uma dica para ele, e ele não querendo ouvir, antes mesmo dela falar o que era, ele falando, eu vou ver se eu vou escutar, se eu não vou falar nada, né. E aí, em todo episódio, né, estão criando vários memes que ele tá delusional na temporada, né? Então, falando que teve gente pior no primeiro episódio, no segundo, e agora no terceiro, né? Porque ele tava no flop de novo. Mas, realmente, gente, o jogo dele precisa melhorar, porque tá muito ruim. Tem gente aí comentando que ele já deveria ter saído, né? Que foi... o Diva Depressão perdeu uma oportunidade ali de tirar ele quando pôde. Mas eu acho que, de modo geral, esse lounge foi cheio de história, cheio de tretas. Milena, eu acho que entendeu que precisa se posicionar, começou a falar mais, né? O pessoal tá elogiando bastante também a Giovana, que ela tem falas muito coerentes, né? Ela tá se posicionando também aos poucos. E eu acho que, assim, de modo geral, o elenco tá começando a aparecer aos poucos, Eu né? acho. A minha opinião, na real, é que eu acho que as outras pessoas têm que aparecer mais. Porque eu tô cansado de vir aqui ficar falando só sobre Mad Kitty. Gente, acho que as outras pessoas têm Tem que muito aparecer. potencial. Eu acho que o programa não deve ser resumido só às tretas, aos
sei lá, as briguinhas, essas rusgas que vão acontecendo, não tirando, obviamente, a importância de tudo isso que aconteceu, né? Desses questionamentos que estão levantando aí a respeito da média, né? De transfobia, gordofobia, supostamente ter acontecido. Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar pra assistir o reality na sua essência também, sabe? Sim. Tipo, nossa, os participantes estão entregando como tá sendo a prova, como que, né? Acaba que essas coisas elas vão tirando um pouco o foco. Eu acho que é importante acontecer isso também, mas eu acho que, cara, vamos falar sobre a prova, vamos falar dos participantes, né? Vamos parar de falar um pouquinho de Vida média, pessoal, de né? etc, né? Eu Minha acho opinião. assim, eu acho, gente, eu também dando minha opinião já. Eu acho que realmente o elenco tá muito fraco nessa temporada comparado a outras temporadas, né? Então, em prova de cola quente, em prova de atuação, eu acho que tá tudo muito caótico. Por isso que a gente não tá entendendo, mas também isso tá trazendo bons momentos, né? Porque eu, particularmente, nunca tinha visto uma temporada, tirando a anterior, que foi Não é o repescagem, All é Stars, All Stars, né? Que teve participantes que já sabiam o que estavam fazendo. Eu nunca tinha visto uma temporada com tanta situação repercutindo nas redes sociais, né? Como essa. Então, de certa forma, tá sendo positivo, né? Eu só acho que a gente tinha que tinha que render de outras formas, né? Tipo, falando das provas, do talento das pessoas e etc. E não sobre essas coisas que acabam até sendo um pouco chatas pra quem também. Né? Porque é ruim você pensar que, nossa, tá rendendo, mas a que custo? A suposta transfobia, a suposta gordofobia, sabe? Enfim, muita controvérsia, eu acho. Inclusive, esse tema de gordofobia também foi um tema de novo, né? A gente já tinha falado semana passada sobre a madrinha e o Jordan, mas nessa semana os próprios participantes colocaram lá uma nota de repúdio em relação a comentários contra o Jordan, né? Porque assim, a gente acha super divertido, né? Tem essas situações de prova, ele tá realmente um pouco delusional com as situações, mas nada permite cometer qualquer tipo de crime, né, com as pessoas. Então, é outro ponto aí pra gente ficar atento, porque é isso que a gente tá falando, né? Quando um assunto explode a bolha, as pessoas se acham no direito de fazer comentários que fere até um pouco a legislação, né? Exatamente. Enfim, vamos ver o que os próximos episódios reservam. E quero que vocês comentem aí embaixo, sigam a gente. E, primeiramente, deixem aí no comentário o que vocês estão achando dessa Se temporada. estão torcendo pra alguém. E pra quem que vocês estão torcendo. Quero saber o que vocês estão achando. Se vocês concordam com a gente em algum ponto, se vocês discordam, queremos saber. Aproveita, segue a gente aqui no YouTube, em todas as redes sociais. E é isso, acho que nos vemos no próximo vídeo então, né? No próximo vídeo a gente vai saber quem foi eliminado, né? Que tá entre... a gente acho que nem comentou, né? Mas o Jordan se salvou, que a gente não concorda muito com isso também. E ficou agora entre Mad e Solita. A gente tá achando que talvez Mad possa rodar, né? Mas a gente volta no próximo episódio pra falar o que rolou. Exatamente. Então nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana, comentando o 4º episódio. Um beijo. Tchau.